Olá galera, tudo bem? Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar uma condição interessante que é a limitação do fluxo expiratório. É uma condição bem simples, por vezes muito encontrada nas unidades de terapia intensiva. Ser essa limitação de fluxo expiratório é uma condição para que para o mesmo determinado volume, onde o volume não foi modificado, o fluxo expiratório chegou no seu maior valor ou fluxo máximo, mesmo você aumentando a driving pressure expiratória. Amaro, isso é muito fácil. É fácil reconhecer um paciente com limitação de fluxo expiratório. Eu vou lá, vejo se tem alto PIP, observa ali meu paciente tem um padrão em scoop, padrão em colher na alça FV, fluxo volume. É muito facinho reconhecer ali o paciente tem limitação de fluxo expiratório. Calma, cuidado. Às vezes o paciente não tem informação de alto PIP, muitas vezes o paciente não tem informação na curva fluxo volume padrão em scoop e tem sim limitação de fluxo expiratório. Muito cuidado com isso. Então, de certa forma ali é necessário então fazer um teste para saber se o paciente tem limitação de fluxo expiratório. Como funciona, Mário? Eu vou colocar depois o vídeo a seguir realizando essa limitação de fluxo expiratório, o teste de limitação de fluxo expiratório em um paciente que realmente tem essa limitação. Como funciona? Você vai pegar o seu paciente, tem que estar bem sedado, ocularizado, sem esforço muscular, em modo volume controlado, no volume constante, fluxo constante, no volume ali já preparado, já manejado pelo paciente. E você vai pegar o valor de PIP ali e reduzir 5 centímetros de água. Se tiver em 5, você vai jogar para ZIP, por exemplo, o 0. Nessa condição, o que você observa? Você vai ter que abrir a alça, fluxo, volume e observar o que aconteceu com o pico de fluxo expiratório. O que é o normal, Mário? Sem limitação. O normal é o pico de fluxo expiratório ele aumentar. Isso diz que não tem limitação. Ao você aumentar a driving pressure expiratória, tirando de 5 de PIP para 0, o pico de fluxo expiratório ele vai aumentar. Esse é o normal. Paciente com limitação de fluxo expiratório, as curvas vão se sobrepor, ficar uma por cima da outra, ou seja, não vai ter aumento de fluxo expiratório. Se seu ventilador conseguir gravar as duas curvas é ótimo, você consegue observar a primeira curva com a PIP de 5 e observar a segunda curva reduzindo rapidamente para PIP 0, então 5 para 0. E você observa na PIP 5 qual é o pico de fluxo expiratório e na PIP 0 qual é o pico de fluxo expiratório. E você consegue perceber se há diferença. Se aumentou o pico de fluxo expiratório, seu paciente não tem limitação de fluxo expiratório. Se não aumentou, as curvas ficaram o mesmo valor, ficou quase sobreposta, quase uma por cima da outra, seu paciente tem limitação de fluxo expiratório. Perceba que no próximo vídeo eu abro também essa curva e também deixo numa janela de monitorização o pico de fluxo expiratório. Meu paciente, por exemplo, estava com uma PIP de 5, quando colocado para uma PIP de 0, ele não teve ganho nenhum. Então, dessa forma, eu posso considerar que meu paciente tem limitação de fluxo expiratório. Já tinha sinais muito clássicos, alto PIP, o padrão Scoop, mas foi diagnosticado por esse teste. Da mesma forma, você pode fazer o efeito inverso. Você coloca a PIP de 5 e sai aumentando a PIP de 2 em 2 ou 3 em 3 centímetros até 10. Observar qual é a PIP que gera o maior pico de fluxo expiratório. Dessa forma, fazendo um padrão instant na via aérea. Ou seja, qual a PIP que de certa forma abre a via aérea, promovendo um maior pico de fluxo expiratório, fazendo então um padrão positivo, um padrão instant. Dessa forma também você vai aumentando a PIP e observando. No vídeo eu aumentei a PIP até 8 ou 10, você percebe o pico de fluxo expiratório reduzindo, quer dizer que não está favorecendo o padrão instant, ou seja, ela não tem benefício com a PIP mais elevada, então ficou com a PIP de 5 centímetros de água. Beleza? Veja o vídeo a seguir e tire suas conclusões. Um abraço, até a próxima. Olá galera, vamos continuar comentando o vídeo anterior. Perceba paciente com presença de alto PIP, padrão Scoop na alça fluxo-volume, novamente ali perceba a presença de alto PIP, não, o fluxo expiratório não alcança a linha de base, da mesma forma aqui na curva de fluxo. Vamos avaliar aqui o pico de fluxo expiratório com a PIP de 5, tá mais ou menos entre 29 e 32 litros por minuto. Tem uma resistência calculada, às vezes não é muito correta por esse método mínimos quadrados, o ideal seria fazer o cálculo manual, mas realmente tem uma resistência bem elevada. Uma coisa muito interessante é calcular o platô. 19 mais ou menos o platô, estaria dando mais ou menos 14 a driving pressure, mas não se esqueça que é a PIP total, então tem que calcular alto PIP, então está dando entre 8 e 9. Em torno de 9 centímetros de água, PIP total, então perceba que a driving pressure é pequena. Um erro muito comum nesse paciente é colocar um volume muito baixo também e achar que a driving pressure já está acima do valor permitido, e não.
por vezes tem que calcular sempre com a PIP total. Perceba que eu vou jogar agora a PIP para 0 para calcular a limitação de fluxo aéreo. Estava a PIP de 5 e coloquei a PIP em 0. Perceba que o pico de fluxo expiratório não mudou nada, ficou o mesmo valor com a PIP de 5 com a PIP de 0. Ou seja, essa é a manobra para avaliar a limitação de fluxo expiratório. Não teve ganho nenhum. Se não teve ganho nenhum, indica que o paciente tem limitação de fluxo expiratório, ou seja, ao deslocar a PIP de 5 para 0, aumentar a driving pressure expiratória, não teve ganho nenhum de pico de fluxo expiratório. Um paciente sem limitação, automaticamente o pico de fluxo expiratório aumenta. O paciente tem um ganho bem perceptível aí na curva e nos valores de pico de fluxo expiratório. Agora eu vou comparar o efeito stent. Agora, será que essa é a PIP ideal? A PIP de 5 é o ideal com esse paciente? Vou levar a PIP ali entre 8 a 10, eu coloquei por volta de 10 subindo, para ver se tinha alguma mudança no pico de fluxo expiratório. Eu botei 8, não teve nenhuma mudança, pelo contrário, caiu o pico de fluxo expiratório. Falei, para ver se 10 vai ter alguma melhora. Aumentei agora a PIP para 10 e não teve também nenhuma melhora ali do pico de fluxo expiratório. Pelo contrário, o pico fez só cair, não tem efeito stent, ou seja, a PIP elevada nesse paciente não provoca efeito stent, também não tem benefício. Então, muito fácil, avaliar a limitação de fluxo expiratório. Pega uma PIP de 5 ali, cai 5 centímetros de água e avalia nos dois momentos o pico de fluxo expiratório. Se tiver ganho, o paciente não tem limitação. Sem ganho, o paciente tem limitação. Beleza, gente? Esse é o vídeo de hoje e até a próxima. Tchau, tchau.